Carlos Jordi. Quem é que conhece essa figura? Quem é que conhece essa figura? Mais um que subiu lá, tropeçou no argumento na tribuna da Câmara dos Deputados e vai levar uma bela resposta. Antes de soltar, sempre pedimos, né? Deixa a curtida e diga no chat de que cidade estão assistindo aí. Exteriores. Isso porque quem está sendo indicado para essa comissão é o deputado Eduardo Bolsonaro, que vem fazendo um belíssimo trabalho de denunciar os abusos, a tirania, as arbitrariedades que vêm sendo cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes e alguns dos seus integrantes da Suprema Corte. Eduardo Bolsonaro está fazendo um belíssimo trabalho. Vocês ouviram isso? Lá nos Estados Unidos, pedindo sanções ao Brasil, tentando colocar restrições ao ir e vir de um ministro do STF, tentando intimidar o Poder Judiciário brasileiro lá nos Estados Unidos, fazendo pressão para que os Estados Unidos tentem influenciar aqui dentro do Brasil contra a nossa soberania. Esse é o belíssimo trabalho que este senhor aqui, Carlos Jordi, imputa ao filho do Bolsonaro. É isso mesmo que a gente está ouvindo aqui? E, inclusive, o PT está colocando uma condição, que ele só poderá sentar na cadeira de presidente da Comissão de Relações Exteriores se estiver sem o seu passaporte, para que ele não vá para o exterior para continuar fazendo esse trabalho de denúncia que está repercutindo internacionalmente. Se dependesse de mim, eu teria... Falso, porque o PT não quer que ele sente nessa cadeira de presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque ele simplesmente não pode sentar com tudo. Gente, o indivíduo vai para os Estados Unidos pedir sanções ao Brasil porque o Brasil virou uma ditadura judicial, na narrativa deles. Vai ao Parlamento Europeu pedir sanções ao Brasil. E este indivíduo quer ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. As ações deste senhor, do Eduardo Bolsonaro, são totalmente incompatíveis com a presidência da Comissão das Relações Exteriores. E eu vou ficar só nesse argumento técnico aqui para não rebaixar o debate. Ido junto com o Eduardo Bolsonaro, com Gayer e com outros deputados, como já fizeram, quando foram denunciar essas atrocidades na OEA. Mas eu não pude ir. Sabia disso, deputado Maurício Marcon? Eu não pude ir para o exterior. Sabe por quê? Existem 4 parlamentares que estão sem o seu passaporte. Eles querem apreender o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro por exercer o seu papel como parlamentar. Mas eu tive o meu passaporte apreendido pela Polícia Federal. Naquela bizarrice que eles fizeram dia 18 de janeiro de 2024, mais de um ano, e até hoje não foi devolvido. E me chama a atenção aqui uma matéria do G1 dizendo que o... Tem que avisar este senhor que para perder o passaporte, a lei estabelece alguns requisitos ali para que o Ministério Público pleiteie alguma cautelar, com uma cautelar na justiça criminal, e a perda do passaporte é uma medida cautelar. Então a lei traça requisitos, a lei processual penal traça requisitos para concessão de cautelares na justiça criminal. E se este indivíduo e outros 4 deputados que ele fala que perderam o passaporte porque os requisitos legais foram preenchidos. O Ministério Público pediu a cassação do passaporte e o Judiciário concedeu. Então, assim, vamos parar com essa narrativa desses bolsonaristas que são perseguidos. São perseguidos pelo Ministério Público, são perseguidos pelo Judiciário, são perseguidos pela Polícia Federal, todo mundo persegue eles. Os santinhos, né? O PL indicar Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara é crise anunciada, avaliam ministros do STF. E dizendo que os ministros estão dando recados para os parlamentares para que não endossem a escolha dele para a Comissão de Relações Exteriores, porque ele vai tensionar as relações, falando besteira, inclusive podendo ser preso caso faça. Isso é um descalabro, não podemos aceitar essa interferência do STF. Me parece óbvio que qualquer pessoa, e isso inclui deputado, deputada, senadores, senadoras e parlamentares, qualquer pessoa que comete crime, que defende quadrilha, não pode ter passaporte para sair do país e não pode continuar cometendo crimes continuados.
É o caso de Eduardo Bolsonaro. Esse tem usado o mandato parlamentar para, junto à extrema-direita nos Estados Unidos e junto ao governo Trump, fazer ataques ao judiciário brasileiro, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, a quem ele disse que vai punir, custe o que custar. Fez, inclusive, uma ameaça. O mesmo Eduardo Bolsonaro que disse que ia fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados. Também ele tem defendido ações e retaliações dos Estados Unidos contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, essa base bolsonarista golpista, sob um manto de falso patriotismo, estão abertamente pedindo intervenção externa, principalmente dos Estados Unidos do Brasil. E o próprio Jair Bolsonaro disse que não tem solução aqui dentro. A solução tem que vir de fora. E ele espera que o exército dos Estados Unidos venha aqui matar brasileiros para poder se apossar do poder no Brasil. Falso patriota. Mas Eduardo Bolsonaro cometeu pelo menos 3 crimes. Um deles de falta de decoro. E a Gleisi Hoffmann, então presidenta do PT, já entrou com ação no Conselho de Ética. O segundo crime, vocês que gostam de falar de punir bandido, é o artigo 359 do Código Penal, que dá pena de 4 a 8 anos de prisão. Crime contra o interesse nacional. E o segundo, embaraçar as investigações em curso. É a Lei 12.850 de 2013, assinada pelo próprio Jair Bolsonaro. Pena de 3 a 8 anos. Eduardo Bolsonaro quer constranger a justiça. E ele não irá conseguir, porque o prazo para a PGR se posicionar sobre a defesa de Bolsonaro e outros encerra nessa sexta-feira. A partir daí, o Supremo, aceitada a denúncia, ele vai julgar se Bolsonaro se transforma em réu ou não. Transformado em réu, ele vai ser preso, porque a pena que a CPMI fez o cálculo, deputada Jandira, foi de 28 anos de cadeia naquela conta que nós fizemos em relação aos crimes cometidos por Bolsonaro, fora roubo de joias. Ou ele vai preso ou vai fugir. Sobre a fuga, falo daqui a um instante, porque tornozeleira resolve... Perfeito. Rogério Correia. Para fechar, eu ia só trazer esse vídeo do Rogério Correia, mas acho que esse tema é o tema do momento, né? O Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos conspirando contra a soberania nacional, né? Pedindo sanções ao Brasil, tramando lá contra o bom funcionamento das instituições do Poder Judiciário. O Lindbergh Farias esteve ontem no ICL Notícias e a gente fez um corte aqui que será publicado no canal de cortes da Voz Trabalhadora. Sigam lá o canal de cortes, tá? Cortes da VT, @cortes da VT. O link fica aqui na descrição do vídeo, depois vocês podem acessar ali. Vamos ouvir o que o Lindbergh Farias falou a respeito desse tema. O Eduardo Bolsonaro para a CREDEM, para a Comissão de Relações Exteriores, é uma provocação. Porque, volta a dizer, ele está trabalhando para criar no Supremo e algumas figuras, em especial no Alexandre de Moraes, um bloqueio gigantesco. Então, agora, a gente começa a ver que líderes do Centrão começam a perceber que, se deixarem o Eduardo Bolsonaro virar presidente, estão comprando uma briga também com o Supremo Tribunal Federal. Porque o desespero deles é a prisão do Bolsonaro. Então, eles querem, de todo jeito, criar uma crise internacional, utilizando uma potência estrangeira, utilizando os Estados Unidos, para impor retaliação aqui. Isso é muito grave. Eu já sei, inclusive, de gente do próprio PL que está preocupado com isso. Está defendendo que o nome seja outro nome do PL e não seja o nome do Eduardo Bolsonaro. Então existe margem para negociação aí. Existe margem por causa do Centrão e por causa dessas pessoas também. Você veja, o presidente do PL é o Valdemar Costa Neto. Eu não sei se está favorável a isso, né? Eu acabo de ver agora uma decisão do Alexandre de Moraes permitindo o encontro do Valdemar Costa Neto com o Bolsonaro, que estava proibido. Tem muita coisa acontecendo agora. A definição de tudo isso vai se dar na quinta-feira, vai ter uma reunião do Colégio de Líderes e as comissões vão ser montadas até terça-feira. Eu acredito que a pressão agora não é só com a gente. Eu acho que o parlamento está sendo colocado da seguinte forma. Não é só o PL. Os partidos, o presidente da Casa, no seguinte sentido: vocês vão tomar uma medida que é uma afronta
ao Supremo como essa, porque ele tem essa obsessão. Ele usando a comissão para continuar essa viagem, ele está praticamente morando nos Estados Unidos. Sim. Eu entrei com esse pedido de apreensão do passaporte deles. Pois é, e a PGR não se pronunciou, né, deputado, sobre esse pedido também que o STF pediu. Que eu acho que é um bom sinal. Mas que a PGR está examinando. E é bom porque deixa a espada em cima deles aqui, né? Assim que eu tenho dito o seguinte, eu tenho dito até com o pessoal do PL aqui, coloquem Eduardo Bolsonaro, vai ser o presidente da CREDEM sem passaporte. Porque eu acho que é uma posição tão assintosa aqui, contra os interesses nacionais, contra o Supremo, que, sinceramente, há motivos técnicos para a PGR e para o Supremo pedir uma cautelar e tirar o passaporte deles. Eu acredito que, se ele virar presidente da CREDEM, ele vai virar presidente sem passaporte. Tá aí. Esse corte aí a gente fez para postar lá, quem quiser assistir no Cortes da Voz Trabalhadora. Seria um absurdo, né? E realmente, olha, mais uma vez a PGR brinca com o tempo, né? E dá munição para que essa turma da extrema-direita continue fazendo essa política suja e essa política que contraria os interesses nacionais. Que enquanto a PGR deixa essa turma surfar nesse tipo de narrativa, de conjecturas, indo ao exterior pleitear sanções ao Brasil e conspirar contra os interesses nacionais, a gente vê o que está acontecendo. A escalada de argumentos dessa turma, né? Bom, tá nas mãos da PGR, né? Tá nas mãos da PGR, como o Lindbergh diz, tem argumentos técnicos para se retirar o passaporte deste indivíduo. Inscrevam-se nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? O link está aqui na descrição deste vídeo. O link do canal de cortes também está aqui na descrição. Então, cliquem ali nos links, cadastrem-se nos grupos de WhatsApp e Telegram e inscrevam-se lá no grupo de cortes, que é muito importante para nós. Quem puder se tornar membro do canal, R$ 1,99 por mês. Vocês não estão lendo errado, não é por dia, é por mês, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês. Te torna membro, ajuda demais o nosso trabalho.